E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV, falando aí as últimas novidades do Verdão, galera. A final aí tá chegando, o segundo jogo, e o Palmeiras aí se preparando para essa grande final para ser campeão lá na casa do Corinthians, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acreditam que o Palmeiras pode ser campeão lá? Fica até o final do vídeo e deixa aquele like, beleza? A gente tem a final do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. Corinthians e Palmeiras decidem na Neoquímica Arena. Lembrando que o Corinthians venceu o primeiro jogo lá no Allianz Parque por 1-0 e agora joga até por um empate em casa na quinta-feira, e com as duas equipes, os dois clubes tentando solucionar a questão logística de alguns dos seus jogadores que estarão envolvidos nessa data FIFA. Tem gente jogando no Paraguai, né? Venezuela, na Colômbia. Enfim, tem que dar um jeito de trazer os seus principais jogadores para essa decisão. Vamos botar no papo, então, nossos companheiros, repórteres do GE. Globo, que acompanham o dia a dia de Corinthians e Palmeiras. A gente tem Camila Alves trazendo as informações do Palmeiras, direto da redação de São Paulo, e também Zé Edgar de Matos, de São Paulo, trazendo as informações do Corinthians. Boa tarde para os dois, obrigada pela participação, bem-vindos sempre aqui ao Tanário. Vou começar com minha xará, com Camila Alves, já que ela está aqui à minha esquerda. Camila, boa tarde para você, minha amiga. E o Palmeiras também tem essa missão em relação a alguns de seus jogadores, né? Até nisso teve um combinado entre os dois clubes para conseguir fretar voos. Qual é a preocupação para o Palmeiras, além do óbvio, né? Conseguir uma vitória na Neoquímica Arena, mas com seus jogadores para essa decisão, minha amiga. Olha, dá para dizer até que essa preocupação tem aumentado, viu, ao longo de cada convocação, porque essa lista de convocados do Palmeiras, ela já chegou a ser menor em outras ocasiões, mas à medida que o clube vai fazendo contratações, que os atletas também, né, vão se desenvolvendo, cada vez mais convocações se acumulam. Então, dessa vez foram 6 convocados, jogadores para a seleção brasileira, da Colômbia e do Uruguai. E aí, muito por conta disso, o Palmeiras precisou montar aí o que eles estão chamando, né, de uma operação especial para poder contar com todos esses atletas à disposição para esse jogo, né, que vai acontecer da final do Campeonato Paulista. Todos eles, inclusive, retornam ainda nessa madrugada, né, de quarta-feira. Vão fazer ainda os jogos nessa terça, e aí da madrugada de quarta-feira estão retornando. E essa operação montada, ela foi com 3 voos. Um voo, ele vai ser um voo fretado que vai sair de lá do Uruguai para poder vir com os jogadores que estão vindo, que vão sair da Bolívia, com os jogadores da seleção do Uruguai, com o M. Martínez, o Piquerez e o Facundo Torres. E aí depois existe ainda um voo fretado que vai sair da Colômbia com o Richard Rios, e nesse voo, que foi um voo fretado pelo Palmeiras, vai vir também o Romero, né, do Corinthians. Então vai ser um outro voo que vai sair, são esses 2 voos fretados. E no caso dos atletas que foram cedidos à seleção brasileira, que foi o Estevão e o Everton, ficou uma situação um pouco mais fácil, como é na cidade de Buenos Aires, na Argentina, a logística é um pouco mais simples, então eles vão retornar normalmente no voo da seleção brasileira, mas eles conseguiram arranjar aí esse processo, que são esses 3 voos, e todos os três voos, no caso, vão ser acompanhados por fisioterapeutas, que vão, né, fazer esse trabalho aí de recuperação, e a tentativa é justamente acelerar nesse processo de recuperação dos atletas, já que eles chegam aqui na quarta-feira e na quinta-feira já tem esse jogo, né, Camila? 2 dias, 48 horas, um pouquinho mais, né? Porque o jogo é às 9h45, mas enfim, praticamente 48 horas do dia de hoje. A gente tem essa decisão em São Paulo, e jogadores envolvidos em partidas até pelo horário de Brasília. A gente trouxe a agenda 9 da noite, ou seja, de fato, 48 horas antes da decisão de quinta-feira. Muito importantes, né, para as duas equipes. E acho que é bem o que o Zé falou, né? O mais próximo de 100%. Não dá para imaginar que 48 horas, se eles entrarem em campo, estiverem em campo, né, por 80, 90 minutos, que estejam 100% no jogo de quinta-feira. Mas, Grafa, dentro do possível e daquilo que se pode tirar dos dois jogadores. Imagino que para os do Palmeiras, um pouco mais difícil pela diferença que tem que tirar no placar, né? Pela necessidade do Palmeiras fazer um gol, pelo menos, para levar para os... Um gol não, 2, né? Para levar para os pênaltis. Porque um gol só, um empate, ainda favoreceria o Corinthians, se o Corinthians fizer um gol, enfim. Só... Assim, a viagem... faltou organização aí por parte da Federação Paulista, né? Da própria CBF, por conta dessas datas, né? Que se prejudica as equipes. Não só o Palmeiras, mas o Corinthians também. O Palmeiras tem um fator de correr atrás do resultado, dos jogadores chegarem com pouco tempo de descanso. É difícil para o atleta fazer isso, mas é uma final. Afinal, os caras querem jogar, os caras querem dar vida, sabe que não tem outra oportunidade de ser campeão a curto prazo, né? Como essa final.
e vão tentar fazer de tudo. Final de semana já tem Campeonato Brasileiro também, jogos que começam é importante, por mais que seja começo de campeonato, tudo isso é importante. Mas para o atleta é bem desgastante, mas a logística do clube vai fazer o melhor possível para esses atletas estarem em campo nas melhores condições, nunca vão estar 100%, mas podem ajudar, né? O problema é, às vezes o atleta vem e joga mal, às vezes é expulso, acontece alguma coisa assim, aí, mas seguimos, né? No caso do Palmeiras, por exemplo, o Everton, o Estevão, não devem ter muitos minutos em campo, mas o Richard Rios já é uma preocupação maior, né, Raid? No Corinthians, os jogadores da seleção venezuelana devem ter uma minutagem maior, são jogadores que envolvem, que no Corinthians também já tem uma minutagem grande, são importantes na construção do meio-campo do Ramon, né? Eu acho que o descanso não vai ser o ideal, obviamente, mas pior do que o descanso não ser o ideal é essa pausa enorme entre o primeiro e o segundo jogo. Você perde o ritmo de competição, você perde a rotina de treinamento com seus companheiros. Isso aí foi uma bola fora tremenda da Federação Paulista. O calendário, não dá nem para culpar, na minha opinião, não dá nem para culpar a Confederação Brasileira de Futebol, porque é um calendário data FIFA e a organização do Campeonato Paulista é da Federação Paulista. Então, isso é um problema dos clubes com a Federação Paulista, que não conseguiu planejar para a principal data da principal competição de São Paulo, que é o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista, não conseguiu planejar que os seus clubes tivessem um mínimo de estrutura para participar de um jogo decisivo que vale título, que vale caneco. Mas estou com grafa. O jogador vai entrar em campo, vai tentar fazer o seu melhor, mas com aqueles asteriscos. Você não tem a preparação adequada, você não tem treinamento adequado com seus companheiros e você tem mais de uma semana, quase 10 dias, entre um jogo da final e o outro, você perde totalmente seu ritmo competitivo. E Camila, hoje a gente viu, né, uma certa empolgação do torcedor, porque começaram as imagens do Paulinho treinando com bola. Será que vai ter Paulinho na final? Não deve ter recuperação até quinta-feira, mas tem a expectativa do Maurício, né? Como é que tá essa situação de recuperação dos jogadores, que pro Abel vai ser muito importante na quinta-feira, né? Lembrando, precisa de um gol no mínimo, vencendo por um gol de diferença, leva para os pênaltis, mas precisa, no mínimo, vencer a partida para ter alguma chance de ser campeão, né? Dá para dizer que Maurício é a melhor notícia nesse cenário, tá? Ele é o que está mais próximo desse processo de recuperação. Nos últimos dias, inclusive, por isso muito dessa empolgação, né? Também ele vinha treinando com bola, já chegou a trabalhar. Ele está, oficialmente, ele está ainda num processo de transição física, mas já é aquele processo meio que da última etapa mesmo da recuperação. E como o Palmeiras ainda tem, né, a tarde de quarta-feira e também ainda tem a quinta-feira pela manhã, que eles terminam fazendo uma movimentação quando o jogo acontece na cidade de São Paulo, então existe aí pelo menos uma expectativa de que o Maurício vá conseguir entrar em campo. E o Maurício, inclusive, eu sei que ele não estava, né, participando desses últimos jogos, ele sofreu uma lesão no ombro, precisou passar por uma cirurgia, então por isso esse processo de recuperação. Mas por muito tempo, inclusive ainda hoje, ele divide, né, a artilharia do campeonato e do campeonato não, desculpa, ele divide a artilharia do Palmeiras com o Estevão. Então ele foi um jogador que desde o início da competição, ele foi um nome muito importante. Ele já chegou no ano passado, foi fazendo a diferença nesse elenco do Palmeiras, trouxe uma competitividade para a posição ali do Veiga, que era algo que não existia antes. Então ele foi um cara que acrescentou muito nesse elenco e agora no Campeonato Paulista ele vinha sendo uma peça muito importante. Então esse retorno, ele acontecendo, mesmo que seja ali para poder começar no banco, ser uma opção para o segundo tempo, já é algo que conta muito para o Abel Ferreira. E além, né, do caso do Maurício, existem aí outras duas situações, que são o Gomes e o Paulinho, que são jogadores que estão aí em processo de recuperação, mas nesses dois casos, eles são jogadores que estão numa recuperação um pouco, não diria nem lenta, mas é que o caso do Maurício está um pouco mais avançado. Nos casos do Gomes e do Paulinho é mais provável que ainda não aconteça um retorno agora, que esse retorno fique mais para frente, mas aí pelo menos, né, já são boas notícias para o Palmeiras, tanto para essa final, no caso do Maurício, e aí já pensando aí na continuidade da temporada, Camila. O Paulinho foi uma das principais contratações da temporada, né? Para o Palmeiras, por isso essa expectativa. Agora estamos um pouco menos aflitos, né? Porque conseguimos o setorista do Corinthians do lado do escudo do Corinthians, o setorista do Palmeiras do lado do escudo do Palmeiras. Eu fico um pouco menos aflito. O meu toque estava mais aqui também. Imagina o comentarista que é ex-produtor, que é ex-coordenador, como é que tava aqui, né? Se coçando, né? O meu toque estava aflorado aqui, eu estava aqui assim, ó, batendo até na mesa. Tá colaborando para eu trocar os nomes, mas não troquei. Aqui, ó. Até agora... Você foi extremamente profissional, Brilhei, Camila, consegui manter aqui, ó. Todo mundo no seu devido lugar. Imagina uma maneira diferente dos times jogarem, olhando para o primeiro jogo, embora o Raed, né, com razão, a gente esteja falando do jogo que aconteceu, né, com uma diferença muito grande no último domingo, agora só na quinta-feira, perdão, domingo antes da data FIFA, né, não é domingo agora. Mais de não. 10 dias. Aconteceu no domingo do outro final de semana e agora a gente tem nessa quinta-feira
a decisão. Mas você imagina, por exemplo, Grafa, um Corinthians que agora pode jogar pelo empate, se tiver o Garro controlando mais a posse, um pouco diferente desse Corinthians que explora com o Romero, outra característica de jogo? Olha, eu vejo que não vai mudar, eu não vejo que mude muita coisa, até porque, como o Raed trouxe, né, mesmo com os 10 dias de separando uma partida da outra, os jogadores que ficaram aqui no Brasil treinando, eles estão focados nesse jogo ainda, eles estão focados, que foram para as seleções, tiveram que mudar um pouco a chave e tal, mas eu não vejo diferente não, eu acho que o Palmeiras tem a necessidade de sair mais para o jogo, de ser um Palmeiras mais atuante, um Palmeiras com mais posse de bola, mesmo o Corinthians jogando na arena, com o resultado a seu favor. Por característica das equipes, acho que o Palmeiras é uma equipe que está mais definida por ter a bola do que o Corinthians tem. Mas o Corinthians também vai ser um time que vai querer ter a bola também nessa partida. Mas eu creio que o Palmeiras vai ter um controle maior do jogo e vai buscar esse resultado. O Garro voltando é um outro Corinthians que vai conseguir ter um pouco mais de bola, não ser tão vertical como foi na primeira partida. Com o Garro ele consegue sustentar mais uma posse de bola e tal. Mas não sei se ele tem condições de começar atuando já, até por conta do tempo que ele está sem atuar, de atuar os 90 minutos. Mas eu vejo ainda um Palmeiras mais com a posse de bola jogando na Neoquímica Arena. Você imagina um Palmeiras como com o Maurício retornando, Raed, também um Palmeiras tentando, no início do jogo, pelo menos, ter uma intensidade maior, fazer o gol no começo, sabendo dessa necessidade? O primeiro jogo já foi de um Corinthians um pouco mais defensivo e um Palmeiras com mais presença no campo de ataque, né? Aí a questão é mais a dinâmica dos jogadores de frente, eles conseguirem se acertar e converter as possibilidades criadas em gol. Eu estava até procurando aqui alguns dados, porque, se não me engano, os próprios setoristas aí podem me lembrar, mas o Ramon Dias ainda não perdeu para o Palmeiras, né? São 3 jogos com 2 vitórias e um empate. É isso? É isso, está confirmando. É isso. Então, o Ramon Dias ainda não sabe o que é perder para o Abel Ferreira e vai enfrentar um Abel Ferreira que é mestre em criar situações para vencer barreiras em adversários em finais. O Abel Ferreira, todas as finais que disputou, todos os grandes jogos que disputou, sempre prepara o time para conseguir vencer ali as barreiras impostas pelo adversário, explorando as deficiências. Vai ser um jogão, eu acho que vai ser um jogão. O que eu espero do Corinthians é a qualidade desses 3 jogadores de frente, o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto, tentando decidir pelo miolo central. E do Palmeiras, do Abel, esse cara aí, um time que já criou no primeiro jogo, mas com uma capacidade de definição melhor, porque tem jogadores de frente muito capacitados. Alves, Zé Edgar de Matos, obrigada pela participação com a gente no Tá Na Área. Ao longo da semana, claro, quarta e quinta-feira, a gente vai falar mais do derby que decide, então, o Campeonato Paulista na quinta-feira. Valeu pela participação dos amigos hoje aqui no Tá Na Área, porque hoje tem Brasil e Argentina. Então... Abraço a todos que acompanham o Sport Center, além de contar com o Richard Rios, que volta no voo fretado ao lado do Romero, depois da partida entre Colômbia e Paraguai. O Palmeiras também conta com os outros 5 jogadores da equipe que estão disputando as partidas das eliminatórias. O Estevão e o Everton, que vão defender o Brasil, mais os 3 uruguaios que vão à Bolívia enfrentar a equipe boliviana nesta terça-feira. Os 5 retornam para o Brasil. Nesta quarta-feira serão reavaliados aqui na Academia de Futebol e o Palmeiras vai fazer um trabalho de recuperação, mas conta com esses 6 jogadores para a decisão do Campeonato Paulista. O desfalque é o Marcos Rocha, que teve uma contusão muscular na primeira partida, primeiro jogo da decisão, está fora deste segundo jogo, da partida decisiva. O Mike deve entrar na lateral direita. E conta também com o retorno do Maurício, que está recuperado da lesão no ombro, treinou desde a semana passada e fica com uma excelente opção para o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tenta buscar o primeiro título na casa do rival, seria o 4º consecutivo do Palmeiras. Nas outras 3 decisões, o Palmeiras saiu atrás e conseguiu a reviravolta. Só que desta vez é na casa do rival. Palmeiras que não deve ter ainda o Paulinho e o Gustavo Gomes. Os dois já estão treinando com bola aqui na Academia de Futebol. Paulinho ainda nem estreou pelo Palmeiras, mas eles ainda não iniciaram a transição física, aquele trabalho de recondicionamento físico, o treinamento com o restante do companheiro. Então é o Palmeiras, contando com esses 6 jogadores que vão disputar as eliminatórias nesta terça-feira para a decisão, quinta-feira, na Neoquímica Arena. Eu volto com você, Mari, no estúdio. Um beijo, até a próxima.
Boa, dupla. Obrigada pelas informações. Então, o lado do Corinthians, o lado do Palmeiras. Porque a verdade, né, essa aí eu tava contando que mais cedo, Mari, o Mendel tava lá na Paulista, aí foi entrevistar o pessoal, e com camisa de time, de seleção ninguém, mas tinha um com a camisa do Palmeiras e um com a camisa do Corinthians. Estão mais preocupados com o Brasil e a Argentina ou Palmeiras e Corinthians? Palmeiras e Corinthians. Que a seleção brasileira era só um aperitivo, porque o que importa é na quinta-feira para essas duas equipes. Sim, para esses torcedores, sim, né? A verdade é completamente essa. É pensar nessa logística, de fato, quando acontece data FIFA, torcer para ninguém se machucar. Tem uma série de questões ali. Mas os nossos repórteres trouxeram, né? A logística, ela vai acontecer, a Operação Resgate, ela vai acontecer. Teve uns que jogaram mais, outros mais exigidos. De fato, ali, os meio-campistas, principalmente. Mas o saldo positivo é que ninguém se machucou. Do ponto de vista de lesão, alguns, né, preservados ali, inclusive na seleção uruguaia, jogadores importantes como o próprio Piquerez para o time do Palmeiras. O Memphis acho que volta até com essa sensação gostosa de ter retornado para a seleção dele, talvez passar dessa primeira etapa de Corinthians e retornar, né, retomar o foco com seleção holandesa, marcando gol, enfim. Então acho que o torcedor ele pode ficar, entre aspas, um pouco mais tranquilo com os jogadores que estão chegando. Pelo Brasil, ninguém muito assim, né? Só se o Estevão, de fato, receber uma oportunidade. Mas acho que, falando de frescor mesmo, acho que tá tranquilo. Ô, dona, eu sei que você é um cara que tem um jato, por exemplo. Você tem o seu jatinho. Você não vai ceder para qualquer momento o seu jato, porque realmente é uma coisa, né? Aí você tem que ceder o seu jatinho para uma viagem pro Corinthians e para uma viagem pro Palmeiras. Quem é o principal jogador que você resgata do Corinthians dessa data FIFA? E depois, qual é esse principal jogador do Palmeiras que você resgata para essa data FIFA? Do Corinthians, o Carrillo. Carrillo? Mais que o Memphis. Mais que o Memphis. Acho que é um jogador mais importante. Talvez seja o melhor jogador do Corinthians nessa temporada. Acho que é fundamental. Do Palmeiras... Estevão, né? Estevão. Pensei aqui no Richard Rios também, que faz uma bela temporada, mas o Estevão... se o Maurício volta, por exemplo, dá pra pensar numa mudança no meio de campo do Palmeiras, né? E eu acho que essa é uma ótima notícia. Tem que trazer o Emiliano de volta também, porque ele pegou essa vaga e o meio de campo passa por ele. O retorno do Maurício é muito importante, porque deixa o Palmeiras mais criativo e ele consegue dar uma liberdade maior para o próprio Estevão. Uma movimentação que ele faz, ele abre mais o corredor ali pro Estevão, né? Via com aquela jogada, né? Puxando para dentro. O Maurício faz uma bela temporada, fez muita falta. Está tentando se recuperar para estar à disposição do Abel Ferreira. Mas então, do Corinthians, o Carrillo, do Palmeiras, o Estevão, não tem como ser diferente. Veremos como essas equipes irão se comportar, então, na quinta-feira, passando esse assunto aí de seleção brasileira, Brasil e Argentina, a gente vira mais para Palmeiras e Corinthians. Alerta, protesto agora no Sport Center para a gente atualizar, é o SC Alerta. Nesse momento que teve da torcida do Coritiba, sabia? Em São Paulo, né? Em São Paulo, é muita coisa. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Fique com Deus e até mais!